Olha, a Bíblia nos ensina que existe somente um Deus. Eu acho que você concorda comigo, né? Existem dois deuses? Alguém pensa que existem 2, 3, 4, 5 deuses? A Bíblia diz que existe somente um Deus. E o mesmo versículo que diz que existe apenas um Deus, ele continua dizendo assim: existe também um só mediador entre Deus e os homens. Você sabe o que significa isso? Daqui para Deus, a gente só é recebido por meio de uma pessoa. Deus só faz contato com a gente por meio de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Não fomos nós que procuramos por Deus. Foi Deus que nos amou primeiro a ponto de enviar o seu Filho Jesus. Se Deus ficasse quietinho lá no céu, a gente ia ficar pecando aqui na terra, a gente ia ser todo mundo condenado e a gente não ia nem saber da possibilidade de salvação, que existia uma chance. Mas Deus quis nos dar essa oportunidade quando Ele se revelou a nós em Cristo Jesus. A Bíblia também diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Nunca se esqueça disso. Não existe debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus, o único mediador, o único Senhor, único Salvador, única porta, único caminho, única verdade, única vida. E Ele disse: ninguém vai conseguir chegar ao Pai se não vier por mim. Muitas vezes, quando a gente prega e evangeliza nas ruas, a gente escuta de pessoas assim: pô, mas eu sou um cara do bem, eu não faço mal para ninguém. A Bíblia diz que a salvação não é pelas nossas boas obras. Ser um cara do bem não faz de mim, de você, merecedor de salvação, de vida eterna. Só mostra que a gente é pessoa decente. Isso é obrigação nossa. Ser pessoa decente, ser pessoa do bem, isso é obrigação de todo mundo. Nós não deveríamos ficar com medo de assalto, de tráfico de drogas, de arma, pessoa andando armada na rua. Isso é que é vergonhoso. Ser pessoa do bem deveria ser, é mais do que obrigação, todo mundo deveria ser. Mas isso não faz de ninguém merecedor do céu. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Graça é um presente que eu e você recebemos sem termos feito nada por merecer. Nós não fizemos aniversário, nós não fizemos nenhum favor para Deus, e Deus vai e oferece um presente para nós. E esse presente se chama Jesus. Aquele que veio em carne, morreu crucificado, derramou seu sangue pelos nossos pecados. Mas Moisés, você pergunta, por que Jesus teve que morrer? Ele teve que morrer para a gente poder viver, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí você fala assim: é verdade, eu pequei tanto na minha vida que eu já devia ter morrido por causa dos erros que eu já cometi. Mas para que eu e você não morrêssemos, e não morrêssemos eternamente no lago que arde com fogo e enxofre, Deus matou o seu Filho no nosso lugar. Mas Ele não permaneceu morto. Ele tem tanto poder. O sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, que ao terceiro dia Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele ressuscitou. E Ele disse: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Então Ele nos convida: venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, venham a mim. Ele não disse para você ir a nenhuma instituição religiosa, Ele não disse para a gente ir a qualquer pessoa, seja de qualquer natureza. Ele disse: venham a mim. E o que nós estamos fazendo aqui não é dizendo para você vir até nós, não. É para que você, daí de onde você está, você vá a Jesus. Ele disse: venham a mim,
E se você aí onde você está, você pode estar aí no semáforo, está vermelho, ficou verde. Não tem como eu te segurar. Mas se você for a Jesus de dentro do teu carro, Ele te recebe. Venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos. E Ele diz assim, se uma pessoa vier a mim, qualquer um de nós, às vezes alguma pessoa fala assim, poxa, mas eu não sou tão importante, eu não tenho nada de valor, eu não presto, né? A pessoa pensa, tem uma baixa autoestima, mas Jesus disse assim, se uma pessoa vier a mim, Ele fala de todos nós, eu não a lançarei fora. Presta atenção nisso, Jesus não joga pessoas fora. Jesus não descarta pessoas. Por isso a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, hoje, não amanhã, não mais tarde, não depois, se hoje, agora, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O que significa isso? É você acreditar que Jesus salva, que Jesus perdoa pecados, que Jesus morreu por você, que Ele te ama, mas na hora que você é chamado para um compromisso com Jesus, você fala que ainda não está pronto, que prefere deixar para uma outra ocasião, que você já tem um tipo de fé, algum tipo de religião, é dar qualquer desculpa para não aceitar a Jesus, para não assumir o compromisso com Ele naquele exato momento. O nosso coração está endurecido quando a gente, de qualquer maneira, seja por qual motivo que for, a gente diz que não vai assumir um compromisso com Jesus naquele exato momento. E olha, Jesus diz, se vier a mim, eu não vou lançar fora. A graça de Deus hoje nos é oferecida. A graça de Deus está sobre nós. Mas a Bíblia também diz que a gente precisa fugir da ira vindoura. Existe um juízo, um julgamento de Deus, um grande acerto de contas vindo em nossa direção. A Bíblia inclusive diz que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. Tudo vai ser colocado às claras diante de Deus. E a única maneira que nós temos de sermos considerados inocentes, a única forma que a gente tem de ser considerado justificados e salvos no dia do julgamento de Deus é se nos arrependermos dos nossos pecados e assumirmos um compromisso público com Jesus, porque Ele disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Qualquer que entrar por outra parte será considerado ladrão ou salteador. Você imagina Jesus recebendo eu e você lá na eternidade e Ele falar, você veio por mim? E a gente fala, não, eu fiz o bem, eu era uma pessoa legal. Ele fala assim, é considerado ladrão e salteador. Chega para o outro e fala, você veio aqui através de mim, você veio pela fé no meu nome, e você fala, não, foi por causa da minha religião. Eu era um cara muito bem, muito do bem. E ele vai falar assim, será considerado ladrão e salteador, só vai entrar na glória, só vai receber a vida eterna quem assumir um compromisso público com Jesus. Foi por isso que Deus mandou o Filho dele, foi para a gente ir por ele. E a gente fica tentando dar o nosso jeitinho brasileiro, né? A gente quer resolver, vamos dar uma ajudinha para Deus. Deus não sabe o que faz, Ele mandou Jesus, mas eu tenho uma outra solução. Eu tenho aqui, Senhor, aceita aqui uma sugestão minha. Ele fala, não, será considerado ladrão e salteador, se tentar de outra forma. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração,
Assuma um compromisso com Jesus. Receba-o em sua vida como seu Senhor e Salvador pessoal. Tenha a vida eterna. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Mas no dia do juízo será tarde demais.